do YouTube, porque eles não têm acesso a gente, né? Que você falou que tem segurança por causa disso, né? Começamos a gravar, né? Então, tá. já estamos ao vivo. Então, seguindo aqui a nossa programação, essa chamada está sendo gravada e vai ser divulgada nas redes onde a gente achar conveniente divulgar o nosso trabalho, é uma satisfação, né? Então, boa noite a todos e a todas, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Graça Carlos, sou facilitadora da causa e sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil, Sustentabilidade Convenção Mundial. Eu sou uma mulher branca de olhos claros, cabelos claros, com luzes, e cabelos curtos, olhos claros, uma boca vermelha, coisas que mulher tem que ter, uma boca bem vermelha, uma boca bem pintada. Então, estou usando lenços coloridos e uma blusa branca, e ao fundo da minha parede tem uma estante cheia de coisas e de anotações e coisas da vida. E Sil? Boa noite a todos, meu nome é Silvana, eu sou facilitadora do Grupo Sustentabilidade, do Grupo Mulheres do Brasil, e tenho pele clara, cabelos castanho, com luzes, boca bem vermelha, e estou vestindo uma blusa verde com o cachecol vermelho. Então, está com frio aí, né, Sil? Está muito frio, e você no calor. Eu estou em São Paulo. Estou em Fortaleza. Então, é uma satisfação muito grande, pessoal, estar aqui para o nosso segundo encontro do Clube de Leitura. Nosso Clube de Leitura se chama Ciranda Sustentável. Esse clube de leitura, ele foi uma ideia do grupo de trabalho Educação. Nós temos 7 grupos de trabalho na nossa causa sustentabilidade, no GT Educação, conduzido pela Silvana. A primeira reunião, nós estávamos presentes, surgiu essa ideia, foi uma ideia do grupo da Silvana, né? E é uma ideia maravilhosa que evoluiu, avançou e foi abraçada por todas as facilitadoras da nossa causa. Então, o objetivo é aprofundar, né? Sustentabilidade tem uma quantidade de conhecimento muito grande, então a gente quer aprofundar esses conhecimentos e trocar ideia, fazer debate, promover um aprendizado em conjunto. Por quê? Porque a gente precisa melhorar os resultados das nossas ações. São ações que nós escolhemos fazer juntas, né, na nossa causa. Então, no primeiro encontro, nós fizemos a apresentação do projeto, do Clube de Leitura, e nessa apresentação a gente teve até um probleminha, né, probleminha técnico, mas a gente viu que deu para apresentar tudo, que ficou legal, inclusive está no YouTube. A gente vai colocar aqui depois no chat o link, né, para quem ainda não conhece. A gente está divulgando isso sempre no Workplace, está divulgando nas redes. E aí a gente também fez a apresentação de um guia geral de informação. No Workplace ele está já disponível em PDF para quem quiser saber como é que participa, como é que as dúvidas, e foi inclusive de questões que foram colocadas, né, para a gente, que a gente não sabia, né, Sil? Coisas que a gente foi evoluindo e vendo, a gente achava que era simples, mas apareceram algumas perguntas, e as nossas próprias colegas mesmo, como é que vai ser isso, como vai ser aquilo? Então, a gente fez esse guia, e para quem está participando pela primeira vez, o lançamento foi no dia 22 de maio, foi ao vivo, e também foi transmitido pelo canal oficial do Grupo Mulheres do Brasil no YouTube. Nós estávamos na sede lá na Tomás Carvalhal, no Paraíso, em São Paulo, e nós tivemos a reunião também via virtual, né, com a produção da nossa querida colega Luciana Sage, a quem a gente agradece muito. Tivemos a participação
de outras colegas que foram Ive Carvalho, lá de Santa Maria, do Colegiado de Santa Maria, tivemos a Lívia Spiniella, que também estava, que é de São Paulo, estava ao vivo conosco. Tivemos, além de nós duas, Silvana, que é do GT Educação, do grupo, e eu do GT Justiça Ambiental. Então, a gente vai ter a oportunidade de debater. Eu vou passar a palavra aqui para a Silvana, que ela vai falar da obra escolhida. Fale, Sil, querida. Faltou a Lívia, que também estava. Você falou? E a Não. Lívia, Você falou, acho que falou, né? Sim, teve outras, depois a gente vai pouco a pouco lembrando quem mais estava. Verdade. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E a intenção da gente com esse clube de leitura vamos dizer, hoje a gente está com uma leitura muito rápida, só pelas redes sociais, e estamos até perdendo o interesse pela leitura de um livro, onde a gente aprofunda mais o tema, a gente usa mais a imaginação, tem um resultado mais de relaxamento depois de uma leitura. Também vamos conhecer pessoas aqui, ver as opiniões diferentes. Então, a gente, hoje, uma sexta-feira, né, estamos nos encontrando para bater esse papo em relação ao livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Ailton Krenak é aquela pessoa maravilhosa. Hoje, inclusive, a gente quer homenagear. Ele perdeu a filha dele essa semana. A filha dele é MB Varé, né? Ela faleceu assim muito jovem ainda, com uma doença no fígado. E então a gente quer prestar essa homenagem a ele, além do grande líder indígena, que nós temos assim uma consideração e um respeito pela sabedoria dele. Ele é um líder ambiental que nos representa muito, né? E esse livro dele foi escolhido com muito carinho, né, Sil? Foi. Ele hoje está reconhecido internacionalmente, né? Ele é um indígena, ambientalista, escritor, jornalista, e hoje ele está com 70 anos, e houve um fato muito importante, que ele já era ativista, né, na elaboração da Constituinte de 1988. Não sei se vocês vão lembrar, ele se postou como se diz, no pedestal, não é? Para mostrar a indignação, como os indígenas estavam sendo tratados, o luto que ele estava vivendo por causa disso, né? E ele ia falando sobre isso e se pintando de preto com a tinta me ajuda aí, Graça, Genipapo. Então, ele já era atuante, utilizam, né? E até eu vi a idade dele nessa época, ele tinha 35 anos, então a luta dele já vem há anos, né? E aí a gente escolheu esse livro, que ele está muito falado, no exterior o pessoal está muito interessado. Eu acho que até por conta, né, que os indígenas estão sofrendo muito, né, perdendo suas terras, perdendo sua cultura, e acredito que lá fora também, né, falando muito da Amazônia, o pessoal está querendo conhecer mais, né, os problemas daqui do Brasil, dos nossos indígenas. E o quanto que nos inspira essa temática dele, né? No encontro anterior, nós fizemos a leitura do primeiro capítulo. Essa obra dele é uma compilação, na verdade, juntaram-se várias conferências que ele deu aqui na UNB, conferências que ele deu nas universidades de Portugal. E aí essas conferências, elas foram os escritos, né? Juntaram em 2 grandes capítulos, e depois tem um pós-fácil, que é do Eduardo Viveiros de Castro. E aí o primeiro capítulo, que é do mesmo livro, nome do livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, nós fizemos a leitura na vez passada, né?
E, assim, é uma inspiração muito grande. A gente vai, inclusive, depois gerar uma resenha crítica desse livro. No final, a gente vai explicar melhor, mas a gente vai gerar uma resenha crítica. E, para isso, a cada leitura, a gente está trabalhando uma nuvem de palavras, né? Então, a gente distribui, na divulgação, vocês que estiverem fazendo as leituras, né, vão ter a oportunidade de mandar para a gente as palavras que, após a leitura de cada capítulo, que inspiraram vocês, né? Assim, se vocês tivessem que falar sobre 3 palavras que representaram aquela leitura, aquele debate, aquela discussão daquele dia, né? Quais eram essas 3 principais palavras, inclusive numa ordem? Então, a gente tem um formuláriozinho, porque para que isso serve? Para a gente conseguir interpretar o que foi, e no nosso último encontro, a gente ainda vai ter mais 2 encontros, um no dia 30, que nós vamos discutir o pós-fácil, e outro no dia 14 de julho, que é quando a gente vai se juntar para todas essas nuvens de palavras e tentar fazer, assim, escrever, né, a resenha disso daí. Mas a gente vai explicar melhor, porque não vai ser feito tudo num dia só, e vai ser feito em conjunto, por pessoas que estão aqui, pessoas que não estão, etc., né? Então, a gente agora pode começar, né, Sil? Só falando uma coisa, como são 2 palestras, né, e uma entrevista, então não há problema também se a pessoa vier só no último encontro, né? Seria bom que ela lesse, né, todos os capítulos, mas não tem problema porque não estão interrelacionados as palestras, né? Então, você pode ler só a última e participar da reunião. Então, vamos lá começar. Se depois dessa leitura aqui der tempo, que a gente tem até 20 horas. Então, se der tempo, a gente dá uma apresentada aqui mais um pouquinho para quem não veio na outra vez conseguir entender direitinho quando a gente distribuir a gravação no Workplace, tá certo? Então, vou começar. Você quer começar? Pode começar, querida. Tá bom. Então, vamos falar da humanidade que pensamos ser. Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano, a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Houve um tempo em que o planeta, que chamamos Terra, juntava os continentes todos numa grande Pangeia. A Pangeia é uma união de todos os continentes, né? Seria um bloco, né? Se olhássemos lá de cima do céu, tiraríamos uma fotografia completamente diferente do globo. Quem sabe se quando o astronauta Yuri Gagarin disse a Terra é azul, ele não fez um retrato ideal daquele momento para essa humanidade que nós pensamos ser. Ele olhou com o nosso olho, viu o que a gente queria ver. Existe muita coisa que se aproxima mais daquilo que pretendemos ver do que se podia constatar se juntássemos as 2 imagens, a que você pensa e a que você tem. Se já houve outras configurações da Terra, inclusive sem a gente aqui, por que é que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui? O antropoceno tem um sentido incisivo sobre a nossa existência, a nossa experiência comum, a ideia de que é humano. O nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do antropoceno. Graça vai falar o que é o antropoceno, né? É interessante, né? Esse lance de antropoceno são as idades geológicas da Terra. Existem vários policenos, não sei o quê, tem uns nomes, né? Os geógrafos, eles estão mais preparados para falar sobre isso. O que a gente pesquisou, que é o antropoceno, né? E que a gente está se educando, porque é esse o objetivo aqui.
Segundo os especialistas, isso aqui foi um químico holandês chamado Paul Crutzen. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1995. Ele falando sobre o antropoceno, né? Esse conceito ele vem do grego anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo, né? Então, foi esse holandês que popularizou esse termo. Significa o quê? Esse termo designa, ou seja, ele nomeia uma nova época geológica, na qual a característica dela é o impacto do homem na Terra. Que impacto é esse? Se até peço licença para comentar um pouco antes, né? É como se nós, pessoas, não nos dessemos conta que estamos destruindo a nossa casa. Porque o oiko é a casa, né? Oiko é a terra, é a nossa casa. Então, nós estamos destruindo a nossa casa porque desde, acho que 350, 400 anos para cá, que é mais ou menos a época que começou a Revolução Industrial, o homem acha que tem direito a destruir a camada de ozônio, que ele não sabia que existia. Depois ele começou a destruir, só começou a saber que existia porque ela começou a aparecer o rombo, né? Então, essa camada de ozônio, ela é um filtro, ela é muito comum, acho que muita gente já sabe, mas só para a gente, né, pontuar que ela é um anteparo ao calor do Sol. E nós, pessoas, precisamos do calor do Sol, mas não podemos aguentar tanto calor. Então, essa camada, ela faz como se ela temperasse o tanto de calor que vai entrar na Terra, ou impedir, né, outras, que a temperatura adequada à nossa sobrevivência de ser vivo, que ela escape. Então, com esse fumacê, com esse monte de gás, com esse monte de sujeira e poluição, nós estamos cavando um buraco para morrer. E eu não sei como, mas as pessoas acham que a economia deve ser maior do que a vida, né? Então, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer. Como é que a gente vai agir, né? Então, esse livro, ele nos dá, assim, uns caminhos, uns pensamentos, umas perguntas, ele nos sacode, quando ele fala do antropoceno, o impacto que nós temos. É isso que nós queremos? Bom, eu vou aqui continuar nosso livrinho, pessoal. Olha, esse aqui, ó, maravilhoso, lindo, azul. Azul como a terra das águas. Então, a gente quer o fim do mundo, né? O que é que diz o Krenak, né? O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, né? Mais uma vez a técnica, né? No aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Todas as histórias antigas chamavam a Terra de mãe. Mama, Gaia, estamos muito de Gaia. Uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia, né? Fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo. Em outras tradições, na China, na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal, aquela que dá. Quanto que ela nos dá a terra, né? E a gente não está sendo bom, né? Não tem nada a ver com a imagem masculina ou do pai, a imagem é da mãe, né? Todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa paisagem, é sempre para depredar, detonar e dominar. O desconforto que a ciência moderna, as tecnologias,
as movimentações que resultaram naquilo que chamamos de revoluções de massa, tudo isso não ficou localizado numa região, mas cindiu, ou seja, partiu o planeta a ponto de, no século XX, termos situações como a Guerra Fria, em que você tinha de um lado do muro uma parte da humanidade, mais uma vez a ideia de humanidade, né? E a outra, do lado de lá, na maior tensão, pronta para puxar o gatilho em cima dos outros. Não tem fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá do muro e um mundo do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isto é um abismo, isso é uma queda. Então, a pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda, se a gente não fez nada nas outras eras, se não cair, ou seja, se preparar para atacar, né? É isso que ele está dizendo, se preparar para atacar. Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Paraquedas, né? Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos, já que aquilo de que realmente gostamos é de viver no prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nova vocação, nossa vocação. Em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir com o aparato da técnica. Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica. Eu acho aqui que ele reclama de passarmos o tempo inteiro rendendo homenagens a métodos, a fatos, a obrigações, etc. Ele é bastante, como é que eu diria, chocante. A gente precisa estar muito preparado para entender o que ele diz. O primeiro capítulo foi, assim, eu me surpreendi muito, muito, agora já estou um pouco mais preparada para escutar, porque quando ele disse, isso aqui vem, eu acho, né? Vem muito ali quando ele dizia assim, você está, como a gente aqui na América, e vem o branco europeu e diz assim para você, eu preciso esclarecer para você isso e aquilo, como se a gente aqui na América não tivesse capacidade de entender, como se lá é a humanidade oficial, é o mundo oficial, e aqui é o mundo obscuro, que precisa ser esclarecido por eles, que são a humanidade esclarecida, e vem aqui, como ele diz, né? Esclarecer a humanidade obscurecida. Será que até ele nem sabe se a gente é humanidade, se é considerado humanidade, porque lá eles é que são os oficiais. Mas a gente tem que tomar posse da nossa humanidade, né? Mais ou menos isso. E aí, Ciro? Vamos lá. E o indígena, né, para quando eles chegaram aqui, pelo também que a gente viu na escola, né, seria como se fossem pessoas inferiores, né, preguiçosas. Eles não respeitaram nada, a cultura, não procuraram conhecer nada, eles fizeram eles de escravos, mataram vários, né? Queria vestir a pessoa tem direito à sua moda própria, né? Aquela moda maravilhosa. Tem que andar de um jeito A ou B, cada qual escolhe seu look, né? Mudavam os nomes, né? Queriam catequizá-los, né? Então, eles sofreram muito e continuam ainda sofrendo, né? Porque não deixa a pessoa fazer. Eu estava vendo outro dia uma charge
porque por causa do PL 490, que agora mudou de número, né? Mas, assim, eu vejo muita gente, mas isso gera isso, gera aquilo, porque a terra isso, a terra aquilo. Mas, meu Deus, a terra toda, o Brasil é terra indígena. E as pessoas que chegaram aqui foi que invadiram. Então, a terra é indígena, tem que dar tudo para eles. Quem invadiu foram os que chegaram, né? Verdade. Então, fica querendo colocar a pessoa para rezar uma reza que não é dele, para vestir uma roupa que não é uma moda dele, cada qual vive segundo suas crenças, vamos respeitar a diversidade, né? É verdade. Não, não há eles falam em humanidade sendo uma coisa só, né? Não respeitando, né, essas diferenças. Bom, vamos lá, então, continuando. De que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um outro lugar que a gente pode habitar, além dessa terra dura, o lugar do sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza. Estou sonhando com o meu próximo emprego, com o próximo carro, mas que é uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos. O sonho como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar. Só voltando um pouquinho. O sonho como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar. Assim, pessoas que estão preparadas para sonhar, né, Silvia? Um sonho diferente, né, do nosso, não é a palavra sonho aí, não, eu pensava que talvez fosse o inconsciente, não, mas o sonho para eles, eles sonham com outros mundos, os sonhos trazem mensagens para tomada de decisões, e aí eu penso, talvez só quem esteja na selva, na natureza, consiga atingir esse nível, esse grau, né, de pureza, né? Grau de pureza que a gente acho que perdeu. Precisamos aprender, né? Né? Reaprender. Reaprender, né? Assim como quem vai para uma escola aprender uma prática, um conteúdo, uma meditação, uma dança, pode ser iniciado nessa instituição para seguir, avançar no lugar do sonho. Alguns xamãs ou mágicos habitam esses lugares ou têm passagem por eles. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos. Não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente. É incrível, né? Para quê? Ele fala que qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar as gerações futuras, né? Eles sonham o mundo e querem preparar esse mundo. Muito bem. E nós, que somos... nós somos os ocidentais, no fundo, né? E na nossa, vamos dizer, na nossa sociedade vigente, há uma predominância de uma visão liberal que é até muito curiosa, porque ela acredita numa mão invisível que rege o mercado e que, assim, que eles chamam de liberdade, essa mão invisível, mas que, na verdade, é a mão de quem pode mais, porque se a gente considerar a visão da biologia, né, de que quem pode mais é o mais forte, né? E que, no fundo, é ele que sobrevive, né? Então, aí você vai colecionando visões de um e de outro, e no final das contas você deixa a mão invisível, vai ser a mão do mais forte, que vai, mais uma vez, manipular e manobrar e resolver fazer tudo. Isso é uma visão que acaba me trazendo isso, entendeu?
o que ele coloca é: estamos aqui sonhando um mundo que seja bom e possível para nós e para nós deixarmos para quem vem depois, que envolve a sustentabilidade, isso é assim, né? Mas nós, na nossa sociedade, nós estamos fazendo o mundo que os mais poderosos querem, não que eles podem, mas que eles querem. Então, eles querem e manobram, e manuseiam, e manipulam, etc., e dizem que é uma mão invisível e não é. Né? E aí, essa mão, supostamente invisível, mas que manipula, que vai empacotar, como ele diz aqui, que empacota o mundo que vai ficar para os nossos descendentes. Que mundo é esse? Por isso que a Greta enlouquece, né? Toda razão, né? A Greta até andou abandonando a conversa, né? Ela não está mais querendo conversar, né? Não. Aqui ele fala que, fofinho aqui, já um trecho, já no final, porque a gente não está lendo o livro todo, o capítulo inteiro, tá, pessoal? Por uma questão de propriedade intelectual, então a gente lê só pequenos trechos. E aí, claro, quem está com o livro vai, se quer um incentivo para que vocês leiam, né? Peguem um livro maravilhoso, esse livro pequeno, né? Ele, mais ou menos, ele finaliza assim: devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo. 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral, até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Esse contato com outra possibilidade implica, aquilo que ele disse no começo, a ruptura, né? Implica escutar, sentir, cheirar, inspirar aquelas camadas do que ficou fora da gente, como a natureza, mas, porque a gente também é natureza, né? Mas que, por alguma razão, ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana. Uma camada identificada por nós, que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos. Os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. Nós, né? Eu quero ser. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome e violência dirigida. Já que se pretende olhar aqui o antropoceno como um evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo pré-existente de civilizados, no ciclo das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América, é importante. Isso é na palestra dele, ele está falando daqui para a Ásia, a África, as Américas, daqui é a Europa, né? Lá na palestra, né? É importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois chamamos epidemia de seres, ou seja, pessoas que não tinham contato com algumas doenças, com algumas micróbios, coisas da civilização, do Ocidente, né? E não tinha resistência, né? Então, o sujeito que saía da Europa, descia numa praia tropical, largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante. Se acha sabidão, né? Uma guerra bacteriológica em movimento. Por isso, o respeito que tem que ter aos povos isolados. Não tem que ir para lá bisbilhotar, né?
Então, um fim de mundo. Tampouco sabiam as vítimas que elas estavam sendo contaminadas. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. Não estou liberando a responsabilidade e a gravidade de toda a máquina que moveu as conquistas coloniais. Estou chamando a atenção para o fato de que muitos eventos que aconteceram foram o desastre daquele tempo. Assim como nós estamos hoje, vivendo o desastre do nosso tempo. Isso é muito sério, né? O desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam antropoceno. Ou seja, o nosso impacto em cima das sociedades, em cima da Terra, né? A grande maioria está chamando de caos social, desgoverno geral, perda da qualidade no cotidiano, nas relações, e estamos todos jogados nesse abismo. O que nos sobra é muita lucidez, né? É muita lucidez, é muita sabedoria. Isso aqui tem que reler, porque aí agora a gente tem que ler o capítulo inteiro, aqui a gente leu pequenos trechos. É muito maravilhoso, Krenak. E aí, Sil? Então, Graça, eu lembro que quando estávamos escolhendo o livro, né, você falou que abria, que lia várias vezes, né, e aí eu fui ler, eu faço uma leitura muito rápida, vamos dizer, eu não degusto as palavras, e então essa ciranda da leitura já está me fazendo exercitar um outro tipo de leitura, né. E aí pensei, nossa, por que a Graça fica lendo tantas vezes esse livro? E aí, nessa preparação para hoje, né, eu li muitas vezes, muitas, e ainda estou vendo que tenho que reler mesmo. É um livro pequeno, mas com muitas mensagens, muita análise, né? Ele, como indígena, ele conseguiu visualizar todo o problema, né, toda a divisão, né, dos humanos, e ele tem uma visão muito crítica, né, o Ailton Krenak, mas é brilhante, né? E sabe por que eu leio muitas vezes? Porque eu sou diferente nos dias. Eu vou te contar uma coisinha aqui, tá? Um segredo que vai acabar, né, como está gravado. Eu já li, que eu me lembre, tem uma obra do Gabriel Garcia Marques, que é maravilhosa. Eu li pelo menos 10 vezes. Nossa! Úrsula José Arcádio Aureliano Buendia, 100 anos de solidão. E eu tinha o hábito de ler numa determinada época do ano, que era como se eu estivesse fazendo uma viagem. Então, eu ia visitar aquelas pessoas. Bacana. E eu lia, e é como se elas me dissessem, elas me diziam a mesma coisa, porque era uma leitura, porém, era como se me dissessem coisas diferentes, porque eu tinha mudado e eu estava em outro momento, além da mudança daquele período todinho do tempo que eu tinha lido da outra vez, eu já sabia algumas coisas, mas eu já ia ler. Então, tem todos os episódios, é como se eu viajasse para lá, que eu chegasse, eu me hospedasse lá com eles, sabe? Era mais ou menos isso. Assim, aí depois eu parei, porque eu fui fazer outras coisas, mas eu me lembro que eu lia todos os anos, pelo menos durante 10 anos eu li. Olha. Então, eu tenho esse hábito de ler e reler aquelas coisas que eu gosto muito, porque é como se fosse assim, uma necessidade, né? É mais ou menos por aí o hábito, o vício da leitura disso. Começando a reler livros, né? Mas ainda na mesma velocidade que eu leio, sabe? Vou passando muito rápido, nossa. Agora que eu percebi com esse livro, então já é um aprendizado. Pois é, então a gente vê quão diferentes somos nós. Por mais que a gente tenha essa inspiração e essa predisposição a trabalhar voltado para a sustentabilidade, mas o quanto que a gente aprende com uma literatura dessa,
são almas diferentes, a gente vai, é como se estivesse bebendo, né, da fonte das almas, da fonte das sabedorias dessas pessoas, né. Aí agora o que é que eu faço? Eu releio desde o começo os 2 capítulos, porque eu já tenho as minhas palavras do capítulo que eu já coloquei, né. Aí agora nós vamos preencher novamente o formulário. Então, assim, nós finalizamos os trechos, né, desse capítulo 2, que como é o nome? A humanidade que pensamos ser, né? Pensamos ser. Então, a gente vai, agora, ao finalizar essa parte, a gente vai lembrar aqui sobre a nuvem de palavras, né? Como eu disse no início, a nuvem de palavras a cada capítulo, a gente vai escolher 3 palavras que essa leitura nos inspirou. As 3 principais palavras que essa leitura nos lembra. E aí, a gente pede que seja preenchido o formulário. Eu vou colocar aqui no chat para quem estiver assistindo, aí vai ver. E também vai estar divulgado lá no Workplace, né? Vocês podem preencher o formulário, e em cada um dos formulários tem lá dizendo de qual é o capítulo que vocês estão. Então, não corre o risco, por exemplo, ler um capítulo, preenche o formulário. Aí, o outro capítulo, preenche de novo o formulário. De modo que, no final, essas nuvens de palavras, elas vão se juntar, e é como se elas dessem para a gente, assim, uma linha do que é que cada grupo que leu está sentindo e pensando a respeito daquele capítulo. Por quê? Nós vamos produzir uma resenha, e uma resenha crítica. Como é que é uma resenha, né? A gente vai fazer de uma maneira muito simples e fácil e bacana para nós, né? Porque é um aprendizado em conjunto. Então, a resenha, ela basicamente ela tem 2 ou 3 páginas, no máximo. Numa página, a gente vai ter o quê? O título do livro, um pouquinho o que é, de onde é que vem, como a gente já explicou. Esse livro ele é uma compilação de conferências do Krenak nas universidades. Aí a gente vai falar também um pouquinho do autor, que é também mais outro parágrafo. E aí, a parte seguinte trata das partes de que se compõe o livro. Então, são os capítulos, que são, né, a própria Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a humanidade que pensamos ser, e mais o pós-fácil, que foi do Eduardo Viveiros de Castro. Graça, deixa eu falar uma coisinha aqui. Na verdade, nós, até para mostrar um pouco, né, que é um livro que não precisa ter uma ordem, né? Na verdade, o segundo capítulo é do sonho e da terra, né? E aí a gente teria que ler para o próximo encontro, né? Para o dia 30, né? Nossa, eu troquei, valeu, mas aí a gente até podia ler esse e o pós-fácil, né? Isso, beleza. Para a gente conversar no dia 30. Isso, ó, você vê que nós trocamos aqui, né? Então, e aí a gente vai ler essas 2 partes, e no último encontro a gente vai ter o quê? O conjunto de... mas o formulário vai ser por capítulo, certo? Mesmo que a gente faça os 2 na próxima vez, a gente vai preencher um formulário para cada título, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vai construir um parágrafo ou 2 de cada capítulo com as impressões que o conjunto de nós que lemos o livro, né? Para quê? Porque isso a resenha é o quê? Os leitores, que somos nós, né? Estamos lá dizendo, olha, nós lemos a obra tal, do autor tal, ela se compõe de tantas partes, e essas partes, cada parte diz mais ou menos isso daqui. No final, a gente vai e faz uma pequena, eu não diria conclusão, porque é difícil concluir, né? Mas a gente faz as considerações finais da nossa percepção de cada capítulo. E isso é a resenha, chama resenha crítica.
no final, esse material ele vai ser assinado por nós, que passamos pelo menos 75% das leituras, não necessariamente das presenças, mas que preenchemos os formulários, que mandamos as palavras, que, né, colocamos as nossas impressões e percepções com essas palavras. E aí, essa resenha ela vai inaugurar a pasta da Ciranda Sustentável lá no nosso, na nossa Biblioteca de Conhecimentos do Grupo Mulheres do Brasil, para deixar para os nossos colegas, companheiras, as pessoas, né, que estão aqui aprendendo junto com a gente, porque nós não vamos parar de aprender, a gente vai ficar se dedicando, né, para elas verem e ter curiosidade sobre o livro, né, e ler o livro completo. Vão lá ver a resenha, daqui a pouco não lê o livro, depois vai ler o livro completo, né, que ele traz muita coisa. Então, é mais ou menos isso. E os nossos próximos encontros vão ser dia 30 e dia 14, né, como já falei. 14 de julho, né? De julho. A gente também vai escolher a próxima obra, né? Ou seja, lá no formulário já tem um espaço para cada vez que você preenche, você pode ou insistir naquela obra que você quer sugerir, né? Que já tem algumas sugestões, né? Mas aí a gente tem uma curadoria, ou seja, cada vez que você preenche o formulário, se você quiser colocar mais sugestões de livros, fica à vontade, né? E aí depois a gente vai pegar todos os livros que forem sugeridos e vamos reunir com o pessoal que faz a curadoria e eleger o próximo livro. Por enquanto, a gente, nesse aqui, está muito feliz com ele, né? Então, e faremos as nossas leituras e vamos consolidar o nosso clube que está nos trazendo alegrias, né, Sil? Estou aprendendo até a ler devagar, reler, então, tudo é um aprendizado, tudo é uma troca, né, de ponto de vista, então é muito interessante ver, né, também como cada um compreende, né, os assuntos, a gente vai se conhecer mais aqui, e então a gente espera por vocês, e já vão pensando na sugestão de um livro, então dia 30 a gente vai estar aqui de novo. Aguardamos. Eu vou pegar aqui e vou colocar o link do nosso formulário, do formulário da nuvem de palavras, tá, pessoal? Porque a gente tem tanto no formato de link texto, quanto... É o nome disso aqui, meu Deus? Código QR Code. A gente tem o QR Code. São tantas coisas, né, que a gente... Tem hora que a gente não sabe nem o que está falando. Verdade. A nuvem de palavras. Está aqui o link, já vai ficar no chat, porque no chat estando gravado, qualquer pessoa pega. Eu também vou colocar, ver se pega o QR Code aqui. E o novo link. Para esse capítulo, né, Graça? Das palavras nesse capítulo, né? Isso. Relativo a esse capítulo. Isso. Na verdade, ele pode ser em qualquer capítulo. Não sei se ele está pegando aqui. Porque depois nós vamos ver todas juntas, né? Todas as... O formulário ele é ótimo, porque quando a pessoa preenche, ele não se mistura. Por exemplo, se você preencher desse capítulo agora, ele está lá no formulário, porém, ele tem o capítulo específico que você fez. Então, não vamos correr o risco, porque a gente vai saber, qual que é, né? Bom. Então, é só pegar esse link aqui. E essa chamada, nós tivemos, até explicar que a gente teve... Todas as vezes a gente tem uma dinâmica bem peculiar, né? No primeiro, a gente... É porque ao vivo é assim, né?
A gente teve no primeiro, assim, uma pequena falha técnica no notebook, que ele estava com temporizador, e eu não sei como foi que aconteceu isso, então ele falhava. Aí, de repente, a gente tinha que entrar com o celular enquanto refazia a conexão no streamer. E era muito engraçado, porque era o tempo todo transmitido no YouTube, né? Então, agora o que é que a gente pode fazer? A gente vai fazer ao vivo no Meet, nos aplicativos, e vai gravar e lançar para o YouTube. Já pensou se a gente estivesse fazendo isso hoje com as intercorrências de hoje? Hoje Nós tivemos uma invasão hacker na primeira... Pesado. Quando eu startei a gravação, então começou uma coisa muito estranha. Aí eu fiquei tão surpresa, né, Sil? Nossa, uma coisa bem negativa, né? Uma coisa muito... Era muita gente entrando e, assim, eu até aceitei as pessoas, porque eu achava que era uma coisa normal. Quando eu vi, eram estranhos, né? E aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas foi um ataque hacker, né? E aí a gente teve que mudar o link. Mas ainda bem que deu certo. O link agora a gente tem que passar para nossos colegas e para pessoas mais conhecidas, porque os estranhos parece são perigosos. Pesada. São iguais aos invasores que descobriram o Brasil. Chegaram querendo derrubar todo mundo. Era uma guerra ambulante, como diz aqui o Krenak, eles eram uma epidemia. Era como é que ele estava dizendo? Pretende olhar o antropoceno, essas pessoas chamou uma epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. Esses hackers estão querendo fazer isso para a gente. Congelaram a gente, né, Graça? Porque nós ficamos pasmas. Eu fiquei quase sem ação. Eu sou uma pessoa, né, até assim, rápida e tudo. O único jeito que eu vou ter que fazer aqui é derrubar todo mundo. Quando eu reiniciei, a gravação estava feita, né? Então, eu vou ter que ver como fazer lá. Desgravar, né? Para ver quem entrou, porque... Mas é isso, né? Foi, assim, muito bom. E a gente aqui quer... Está chegando a nossa hora, né? Então, a gente quer agradecer a todos, né? Que estão com a gente, que estão nos ouvindo, que embora não estejam aqui aparecendo na chamada, mas estão nos ouvindo, e que estão fazendo a leitura, e que vão enviar os formulários que nós estamos esperando, né? Venham com a gente para o Clube de Leitura Ciranda Sustentável, né? Aguardamos, então, no próximo dia 30, né? E a gente se trocar ideias, experiências, até, por exemplo, que eu falei como eu leio, né? Hoje, por exemplo, leio muito as coisas do Facebook, matérias do meu interesse, cultura, política, mas é uma leitura muito resumida, né? E a gente está acostumado com essa velocidade de leitura, né? Que não é nada boa, né? E então vamos voltar um pouco a apreciar a leitura, porque eu acho que até dá um descanso, né, para nossa cabeça, a gente entra num outro ritmo, relaxa também, imagina muitas coisas. Então, a gente muda de problema também, né, Silvia? Esquece um pouco das coisas do dia a dia, né? A gente vai para um outro ambiente. Então, esperamos todos vocês no próximo dia 30. Muito obrigada. Um beijo, pessoal, a todo mundo, e a gente espera que essas queridas companheiras venham junto, que nós vamos estar aqui na nossa causa Sustentabilidade de Convenção. Aqui a Silvana é do Grupo de Trabalho de Educação, eu sou do Grupo de Trabalho de Justiça Ambiental. Nós todos participamos de todos os nossos grupos. A gente vai aproveitar aqui, que ainda tem 5 minutos, a gente pode falar um pouco da nossa causa, né?
Os nossos grupos, a gente tem um grupo de povos originários, com a nossa colega Ive Carvalho, lá do Rio Grande do Sul. A gente tem o grupo de trabalho do ESG, que é ambiental, social e de governança, com a nossa colega Mariana, que é da Bahia, mas que mora também no Rio Grande do Sul. A gente tem o grupo Moda Sustentável, da Fernanda Mariani, que é de São Paulo. Quer falar das outras meninas? Então, temos também a de economia circular, né, que é a Marina Serpa, né, que conduz, e nós temos o grupo também de comunicação, que é da Luciana, né? Luciana, que conduz esse grupo, né? Então, vocês estão convidadas a participar também, né, desses grupos, e pensar também na próxima leitura envolvendo sustentabilidade, né? Eu já estou pensando aqui em alguma coisa do clima, coisas que queremos aprender juntos, né? Mas é um grupo bem interessante com temas que se interrelacionam, né? Então, a gente está em todos os grupos, foi mais para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos específicos. A Marina mora no Canadá, ela é vinculada ao núcleo de Vancouver, né? Núcleo de Vancouver. E a Luciana Sage, mora nos Estados Unidos, ela é do Comitê de Sustentabilidade do sul da Flórida. Né? Nós temos uma causa importante da sustentabilidade e a ação que nós fazemos juntas é um trabalho educativo que ele se mostra nas segundas sustentáveis, que são as nossas lives, que acontecem uma vez por mês. Deu uma congelada. Toda segunda-feira do mês, que é o trava-língua, né? Segunda-feira do mês, às 20 horas. Às vezes ela pode passar às 19h30, dependendo dos nossos especialistas, com palestras e rodas de conversa maravilhosas. Não deixem de assistir, estão no YouTube, põem lá Segunda Sustentável. Da próxima vez a gente vai colocar aqui todos os links das nossas lives. É interessante também, né? A gente já deixar à mão, né, esses links. A gente teve uma live sobre a recente da semana passada, dia 12, foi sobre hortas urbanas e compostagem, maravilhosa. Nós tivemos, a anterior foi sobre os povos originários e território e justiça ambiental, que foi parceria do nosso GT com povos originários. Tivemos depois moda sustentável, uma live maravilhosa com o pessoal do Fashion Revolution, conduzida pela Fernanda, que foi muito linda, uma aula aquela live. Tivemos também uma live maravilhosa com a Heloísa, a Voz dos Oceanos, conduzida pela Luciana, junto com a Mariana, foi linda. Cada uma é linda, né? Todas. Tivemos também, em março, estou fazendo a retrospectiva, né? Em março foi a homenagem das mulheres, aí teve com a gente a Luísa Trajano, e mais as nossas companheiras que são das causas lá de comunidades, de várias causas, com a causa da deficiência, tivemos causas também voltadas para comunidades, né? E aí, vozes, e aí a gente teve, assim, foi uma live encantadora também, com essas mulheres tão realizadoras, que tanto nos orgulham. Tivemos em fevereiro, que foi da Heloísa Schumann, tivemos em janeiro, não está no YouTube, mas foi de eco-ansiedade, né? Eco-ansiedade, foi espetacular aquela live. E tivemos a live de lançamento com a nossa Brand Manager do Climate, que é a representante do Algore aqui no Brasil, a Renata Moraes, falando sobre mudanças climáticas. Eu esqueci alguma?
Não, acho que foram Muito todas lindas, elas são todas imperdíveis, a gente muito boas, tem trabalhos assim que vale a pena demais, só colocar lá no YouTube, Segunda Sustentável. sustentável. E vem com a gente, né? Isso Vem aí. se dar com a gente, vem ser sustentável com a gente. Então, agora vai dar 20 horas e vamos cumprir o nosso Vamos. horário. Um beijo Beijo para todos, boa noite, bom final de semana. até o dia Dia 30, 30, nesse mesmo horário, horário, né? Vem ser cirandeiro conosco. isso aí, boa noite. Tchau. Tchau.